Paz seja convosco, povo de Deus. Estamos aqui mais um dia sendo abençoados pelo Senhor. E estamos gravando, uma sequência de mensagens sobre a questão de como transformar a nossa igreja numa igreja de relevância, uma igreja de crescimento, uma igreja ao qual tem um propósito de Deus, uma igreja ao qual vem buscar aquilo que é a vontade de Deus, que é o reino de Deus nessa terra. Então eu quero pedir para você ficar ligado nessa gravação. Hoje, essa mensagem agora é sobre transformação de mentalidade. Muitos pastores perguntam assim: pastor, como é que eu consigo transformar uma igreja de um método tradicional? Qual é o método tradicional, pastor? É aquele método de culto, que a pessoa vem para os cultos, volta para a sua casa e a vida dela continua da mesma forma. Então esse é o método tradicional. Então nós estamos agora com a igreja vendo aquilo que é o propósito de Deus em relação a essa nova geração. Porque a igreja de 20 anos atrás não é a mesma igreja de hoje. A igreja do século passado não é a mesma igreja de hoje. Então hoje nós estamos voltando ao ministério apostólico, ao qual Jesus nos ensinou através dos discípulos e começou a igreja primitiva lá em Atos capítulo 2. Mas quando você já tem uma igreja, muitos perguntam: pastor, como é que eu consigo transformar meus membros da igreja, de uma igreja tradicional, para líderes? Primeira coisa, você precisa começar a transformar a mentalidade. Quando você começa a falar, a Bíblia diz: batei e abre-se-vos-á. Então quando você insiste em algo, insiste naquilo que Deus está te direcionando, e com isso, você pastor, você meu irmão, você líder, vocês têm que estar sensível à voz de Deus. A Bíblia fala lá em Atos capítulo 12, quando Deus foi lá, chamou Abraão e mandou ele sair da zona de conforto dele, do meio da sua parentela. A Bíblia diz que ele estava sensível à voz do Senhor. E o Senhor falou: olha, deu uma promessa para ele: sai do meio da tua parentela, sai do meio da tua zona de conforto, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então, ou seja, ele não estava ali acreditando nas coisas racionais, nas lógicas, mas sim nas coisas da fé. Então, quando você começar a pedir a Deus o direcionamento e essa transformação, as pessoas automaticamente vão ser direcionadas pelo Espírito Santo. Mas elas precisam ser ensinadas, porque existem várias etapas. Nada cresce grande, tudo começa pequeno. Nós aprendemos isso numa colheita. Para você ter uma semente, antes teve que morrer uma planta para ter aquela semente. Para tudo começar, antes precisa morrer. Ou seja, precisa de um sacrifício. João capítulo 12, versículo 24, Jesus diz assim: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Ou seja, o princípio de morte é um segredo para um simples grão se multiplicar. Ou seja, uma semente, ela morreu para que ela venha se tornar uma grande árvore e dar centenas e milhares de sementes. Então, ou seja, nós precisamos entender que os nossos líderes multiplicadores sabem que precisam muitas vezes renunciar, sacrificar circunstâncias, para realizar melhor as coisas. O verdadeiro líder é aquele que está pronto a sacrificar para multiplicar e entender o propósito de Deus nessa terra. Muitas pessoas estão preocupadas com cargos, muitas pessoas estão preocupadas em fazer coisas para Deus e esquece que o maior propósito do ser humano na terra com Deus é ganhar almas para o Senhor Jesus. A Bíblia ela é entrelaçada, o nosso galardão, o nosso coroa da vida, em relação às nossas pedras espirituais, às almas que nós ganhamos. Mas para isso, primeiro, preciso sacrificar tempo, sacrificar zona de conforto, sacrificar recomeço, sacrificar crítica, porque tudo que você recomeça, tudo que você começa novo, você é criticado. E lá na frente as pessoas vão ver o propósito de Deus. Você precisa sacrificar a oração, jejum para quê? Para você ter dependência de Deus. Lá em Jeremias 17, de 5 a 8, fala: maldito é o homem que confia no homem, mas também depois ele diz: bem-aventurado o homem que confia no Senhor.
Então, a confiança no Senhor, aí ele ainda continua lá que diz também em Salmo 1, e ele será como a árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque suas folhas estarão verdes e não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Se você tem dependência de Deus, se o Senhor está com você, você tem que confiar em Deus. Primeiro, se Deus... pastor, mas para que eu quero ter uma igreja grande, crescimento? Se você não pensar no crescimento do reino de Deus, você vai estar falando para as pessoas lá no mundo, as pessoas que estão lá fora, que elas podem ir para o inferno, que o sacrifício de Jesus na cruz não foi por elas. Então a igreja, mesmo que ela seja mais pequena ou não, ela precisa ter um propósito de crescimento espiritual, crescimento de ovelhas. Você não quer crescer a igreja para você ser melhor, para os seus próprios objetivos. Você quer crescer a igreja para que alguns venham sair do inferno, né, aceitarem Jesus e terem a vida transformada. Então, o que acontece? Você não vai crescer a igreja para você pegar gente de outras denominações e trazer para a sua igreja. Você vai crescer para o reino de Deus crescer. E para isso precisa ter o quê? Dependência de Deus. E estar conectado íntimo com Jesus. João capítulo 15, que é o da videira, é muito claro sobre isso. João 15, do capítulo 4, versículo 4 e 5, diz assim: aquele que permanece em mim e eu permanecerei em vocês, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Ou seja, ninguém cresce sozinho. O pastor não cresce sozinho, o líder não cresce sozinho, a igreja não cresce sozinho. A gente precisa estar interligada em Jesus, na obra de Deus, com pessoas ao nosso lado, né, que venham nos instruir, que nos dá direcionamento. Quando o pastor ou líder tiver alguma dúvida, procurar uma pessoa mais experiente, alguém que vai direcionar, alguém que vai estar mentoreando para o seu próprio crescimento. E Jesus ainda continua assim: vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim, esse dará muito fruto, pois em mim vocês não poderão fazer, sem mim não poderão fazer coisa alguma. Ou seja, um dos ingredientes é estar ligado à figueira, a Jesus, aonde está dando fruto, né? E para isso acontecer leva um tempo. A liderança eficiente de célula não é baseada em truques ou técnicas, mas sim está alicerçadas em Deus, que Ele concede a direção para a igreja, para o pastor, para o líder, e no final, com a sua perseverança, a sua fé e a sua confiança, você começa a enxergar os resultados de Deus na sua vida. A perseverança é uma tarefa fundamental. Nós ensinamos aqui na igreja, quando você fecha uma célula, acontece algum problema com uma célula, você vai lá e abre duas, que é justamente para pisar na cabeça de Satanás e perseverar, e vai ter mais trabalho, porque, irmãos, nada não cresce sem trabalho, tudo precisa de trabalho. Em Gálatas 6,9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Opa, você só colhe se você perseverar. Se você desanimar, se você abandonar a visão, o trabalho no meio do caminho, você não vai colher. Então, para você ter um crescimento, você precisa perseverar. Chega um líder, desanimou, mas levanta outro, né? Esteja ali, cuida de um, cuida de outro. E descobrir o potencial para liderar uma célula crescente, bem sucedida, não reside nas pessoas com muitos dons. Não fica aquele irmão fala bem, o ciclano fala bem. Não fique preocupado com aquelas pessoas que estão com o coração aberto para a obra de Deus. Ontem mesmo eu recebi um jovem que dizia assim: pastor, eu não sei o que aconteceu comigo, eu tenho vergonha de falar, mas quando eu leio, eu começo a compartilhar, depois eu começo a colocar exemplos meus, vem coisa na minha cabeça, eu falo, as pessoas falam que é uma bênção a célula. Por quê? Porque não é dirigido pelo homem, é dirigido pelo Espírito de Deus. E isso requer, ele fez o papel, orou, né, estudou, mas o resto do Espírito Santo é quem faz. É uma dependência de Deus. Muitas vezes, os líderes começam a ser cheios de entusiasmo no caminho da multiplicação, mas eles desistem muito cedo. Nós não podemos nos desistir. Já pensou um dia você chegar como líder lá no céu e o Senhor falou assim: olha, o talento que eu te dei, aquela célula, aquelas pessoas para você cuidar,
e você desistiu porque alguém falou mal de você? Você desistiu porque alguém levantou falso testemunho? Você desistiu porque aconteceu um problema na sua casa, na sua família? Jesus vai dizer assim, olha, eu não desisti de você. Eu vivi a morte, né? Eu sofri os piores horrores, mas eu não desisti de você. Então, como é que você quer ser um servo bom e fiel se você não multiplicar o que Deus colocou na sua mão? Então isso requer perseverança, trabalho, esforço e paciência. Tiago capítulo 5, versículo 7 diz assim, portanto, irmãos, sejam pacientes. A Bíblia é bem clara, seja o quê? Paciente, até a vinda do Senhor. Veja como o agricultor aguarda a terra produz a preciosa colheita e como espera com paciência até vir as chuvas do outono e da primavera. Tiago 5,7. Os agricultores, eles precisam ser pacientes, senão eles não colhem. Nós somos, o mundo hoje é muito rápido, hoje tem Pix, hoje tem WhatsApp, hoje tem aplicativos, hoje você interage com o mundo inteiro. Eu estou aqui, mas pessoas do outro lado do mundo podem me ver. Mas com o reino de Deus existe o tempo, e Deus sabe o tempo para todas as coisas. Então a gente precisa ser o quê? Paciente, ter uma vida focada na colheita. Não, eu creio em nome de Jesus que eu vou colher, Deus é comigo. Passar isso para a igreja, passar isso para os seus liderados, porque assim como o pastor assim vai ser os seus líderes. Então você precisa colocar eles que eles vão colher, que eles estão passaram por luta agora, mas vão colher. João 4,35 diz assim, Jesus disse assim, vocês não disseram daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhe digo, abra os olhos e veja os campos, eles estão maduros para a colheita. Jesus estava dizendo, abra seu olho espiritual, veja pelos olhos da fé, como Abraão um dia. Se hoje nós temos uma igreja, se hoje nós temos uma nação, se vemos uma genealogia de Jesus, porque Abraão teve fé para sair da sua zona de conforto e viver o propósito de Deus. Então Deus vai precisar muitas vezes tirar você e você ter uma vida focada, porque vai vir a colheita na tua vida. Eu sou um exemplo disso. Eu passei por muitas dificuldades, muitos sacrifícios no ministério, mas existe o tempo da colheita e Deus vai fazer você colher. Mas para isso você precisa estar enfatizado de fé, saturado de fé, cheio de palavra de Deus, né? Lá em Salmo 1, versículo de 1 a 3, assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem detém o caminho os pecadores e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo e as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, se você estiver alicerçado na palavra de Deus, você estiver cheio de fé, você procura uma estabilidade espiritual, você começa a gerar uma produtividade diante de Deus. Quando você menos espera, Deus vem com uma unção e as coisas começam a fluir naturalmente e começa a gerar algo chamado durabilidade. Aquilo que antigamente você achava que não ia dar certo, ou que era rápido, ou que as pessoas desistiam, as pessoas começam a entender e começam a durar. E depois vem a prosperidade de Deus. A prosperidade é a ausência de necessidade, quando Deus supre todas as suas necessidades. Então, Jeová Jireh, o Deus provedor, como nosso pai na fé, né? Abraão foi batizado com a unção de Jeová Jireh. Ele é o provedor espiritual, ele é o provedor material, ele é o provedor de tudo nas nossas vidas. Então, o que vai acontecer? Se você começar o trabalho, começar a mudar a mentalidade, encher a sua liderança de fé, fazer eles perseverarem na presença de Deus. Como é que eles vão perseverar, pastor? Eu falei, sacrifício, dependência de Deus, conexão íntima com Jesus, perseverança com trabalho duro, né? Eles vão ter esforço e paciência, visão focada na colheita e saturação da palavra e de fé, que aí o tempo da colheita vem sobre a tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que Deus venha honrar sua fé. Eu acredito que esse vídeo venha ser muito abençoador na sua vida. Então, você que está no YouTube, curte, comenta e compartilha. Que Deus te abençoe e se inscreva no nosso canal aí,
Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Deus abençoe. Tem crente feliz aí? Sai do chão! Todos reunidos, juntos em um só lugar, a congregar. Vai começar a festa. Deus está neste lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores. Sai!